Bom dia, colegas. Estamos aqui com a professora Fernanda Craveiro, que concluiu um trabalho extremamente importante para a área da conservação, um trabalho singular, sobre as edificações com revestimentos em argamassa raspada, ou pedra fingida, como ela intitulou. Então, muito prazer estar aqui com você, Fernanda, ex-aluna do curso de Gestão de Restauro, e agora trazendo essa colaboração para todos aqueles que estão fazendo a 16ª edição do curso de Gestão de Restauro. Muito bom dia, é um prazer estar aqui com você. Bom dia, professor Tinoco. Obrigada pela oportunidade. É uma honra fazer parte desse time de mestres tão qualificados. Eu, como filha da casa, como ex-aluna do SESI, me sinto muito orgulhosa por poder participar como professora convidada. Bem, por favor, nos dê uma retrospectiva, ou um apanhado do que foi esse seu trabalho sobre essa técnica construtiva, tradicional, aliás, tradicionalíssima em algumas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, e até mesmo aqui em Recife e Salvador. Conte-nos assim, faça um resumo de como foi todo esse trabalho enorme e singular, né? Tá certo. Bom, eu queria primeiro explicar que o termo pedra fingida ele foi adotado como uma forma de representar esse tipo de revestimento que tem uma série de subgrupos. Então, esse nome não é o único, existem diversos codinomes, alcunhas, como massa raspada, cimento penteado, todos eles estão corretos. Bem, meu interesse nesse tipo de revestimento foi iniciado em 2012, quando eu participei do inventário de bens protegidos no centro de São Paulo. Eu notei que havia uma enorme quantidade de edifícios com fachadas de pedra fingida e fui procurar estudos e percebi que havia pouca pesquisa nessa área, pouca pesquisa que explorasse esse tipo de revestimento. Nesse momento eu procurei o professor Tinoco, que gentilmente me passou uma série de informações e depois explorou essas informações nos textos de boas práticas, um texto bárbaro, e a falta de estudos sobre esse investimento me instigou e eu comecei um mestrado no Instituto de Pesquisas Tecnológicas justamente para explorar esse revestimento. Então, eu parti do banco de dados que havia sido feito no inventário dos imóveis do centro de São Paulo, tombados, nos distritos da Sé e da República, que são 547. E descobri ao longo da pesquisa que cerca de 40% dos imóveis protegidos na Sé e da República possuem revestimento de pedra fingida, o que é bastante representativo, considerando a gama de revestimentos existentes. Esses edifícios com pedra fingida se concentram especialmente entre as décadas de 20 e 40, esse é o período de auge da pedra fingida, e a partir do fim da década de 40 e início da década de 50, ele passa a desaparecer porque, ao longo da pesquisa, eu descobri que foi substituído por outros revestimentos. Em São Paulo, especialmente pelas pastilhas de porcelana. Foi uma jornada muito interessante de pesquisa, no qual eu acabei esbarrando numa questão fundamental, que é conhecer a técnica, conhecer o revestimento, como esse revestimento é feito, como ele era aplicado, quais eram os instrumentos e as ferramentas que serviam para trabalhar esse revestimento, como é que isso era tratado, quais eram os tratamentos finais que lhe conferiam o aspecto de pedra, né, imitando pedra. E eu fui em busca dessas informações para resgatar essa técnica que foi há muito tempo esquecida e atualmente é pouco discutida.
Muito bem. Uma dúvida. Nesses seus estudos, você teve a oportunidade de conhecer ainda algum profissional, pedreiro ou estucador, que tenha executado esse tipo de revestimento? Você teve essa felicidade? Tive. Não foi uma missão fácil. Eu tive a oportunidade de conhecer o seu Amadeu, que foi o mestre de obras responsável pela construção da última etapa, da torre final, da última torre, da Catedral de Santana, que é a igreja matriz de Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. A construção dessa igreja demorou quase uma década, por isso que ele foi responsável apenas por uma parte, né? Ele finalizou a igreja com a última torre, a segunda torre. Foi uma grande felicidade conseguir conversar com ele, uma pessoa muito interessada, apaixonada pelo que fazia, já está aposentado, e quem me levou até ele foi a arquiteta Vanessa Kramel, que foi a responsável pela conservação e restauro das fachadas da catedral em pedra fingida, fez um trabalho belíssimo. E o seu Amadeu nos contou das dificuldades da aplicação da pedra fingida. Ele nos disse que a equipe que preparava em obra a mistura tinha que ter muita atenção para que o traço, a composição fosse bastante similar à argamassa já aplicada, para que não houvesse diferença nem de coloração nem de textura. Eles tinham que também tomar muito cuidado com a forma de misturar, a quantidade de água, porque se houvesse água em excesso, haveria trinca por retração, que é típica do cimento. Então, eles tinham que fazer uma série de ajustes no preparo, e quem aplicasse, no caso era ele, porque tinha que ser um profissional altamente qualificado, muito experiente no assunto, para conseguir aplicar, dando a intenção de imitar determinado tipo de pedra. Nesse caso, é um revestimento bem parecido com granito. Então, ele aplicava já com a intenção de imitar o granito, e posteriormente, após um período de secagem, que não poderia nem ser de mais, nem ser de menos, a argamassa não poderia estar muito fresca, nem muito endurecida, havia o tratamento final, nesse caso foi feito com ácido muriático, um banho de ácido muriático, e o profissional tinha que ter domínio pleno desse tipo de revestimento para saber como ele iria reagir, para que o resultado final fosse harmônico. Ele nos mostrou uma coisa muito interessante. Nesse caso, nessa obra, os frisadores, que eram as ferramentas utilizadas para determinados planos de trabalho, eram feitas em obra, utilizando-se vergalhões, que eles dobravam, ele chama de vergalhão de ferro doce, especificou que é CA24, ele dobra e faz com que aquilo fique num formato adequado para pegar com a mão e passar na argamassa, fazendo o vinco. Muito bom. Essa questão de obter a mesma coloração quando se faz argamassa em momentos diferentes é muito complicado, porque a gente vê aqui, por exemplo, na oficina de ladrilhos, entre um lote e outro, na compra de cimento, vem com a coloração diferente. Até isso já é um problema. E aí você fazer essas dosagens realmente é um trabalho muito, vamos dizer assim, de paciência e de insistência, porque leva a pessoa ao seu limite de paciência. Dúvida. Havia uma recomendação que eu encontrei durante a pesquisa em guias e manuais de construção antigos. Havia uma recomendação de que o material todo que fosse utilizado no revestimento fosse comprado de antemão.
e se estocasse em obra. Então, todo o cimento utilizado para recobrir a fachada inteira deveria estar pronto e separado em obra, assim como o pigmento, a cal que fosse utilizada, se fosse utilizada na mistura, todos os componentes deveriam estar já separados de antemão para que não houvesse um outro lote e desse diferença de coloração e textura. Essa é uma recomendação indispensável. Mas, Fernanda, você teve a oportunidade, sem dúvida, de ter acesso às formulações, né, desses traços, dessas argamassas. Você teve a oportunidade de fazer alguns testes, porque uma coisa é a pessoa dizer, é feita uma receita de bolo, como se dá, né? Olha, você pega isso, tanto de farinha de trigo e de manteiga, e aí vai lá com aqueles procedimentos. Agora você bate os ovos em clara de neve e vai mistura a manteiga. Bom, uma coisa é você ler tudo isso, a outra é fazer, ou seja, botar a mão na massa, porque aí você não tem aquela habilidade na mão, o tempo, a umidade. Aí eu te pergunto, você teve a oportunidade de fazer alguns testes, mesmo assim com modelos reduzidos dessas argamassas, desses traços que você teve acesso? Não tive essa oportunidade. Inicialmente, eu havia focado a pesquisa na análise de composição e traço. O meu interesse inicialmente era fazer os ensaios em laboratório, aproveitando que o mestrado estava sendo levado a cabo dentro do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. E eu esbarrei numa questão incontornável lá dentro, que a modalidade de mestrado profissional não permite que haja bolsa ou auxílio de pesquisa por agências de fomento, né? Porque nessa modalidade de mestrado profissional, o curso tem que ser pago pela iniciativa privada. Então, eu tinha algumas alternativas. Eu poderia ter encontrado um patrocinador, o que não aconteceu, ou poderia ter arcado com os custos, o que também não foi possível naquele momento. Então, eu direcionei a pesquisa para análise de quem já fez esses testes, trabalhos de extrema qualidade, como, por exemplo, da Gisele Nascimento, pela Universidade Federal de Minas Gerais, que fez a caracterização de argamassas, ela chama de argamassa de pó de pedra, em Belo Horizonte, há muitos exemplares de pedra fingida em Belo Horizonte. Então, infelizmente, eu não tive a experiência da prática, que é fundamental. Eu tive que contornar essas questões estudando boas pesquisas e me baseando nessas análises de laboratório feitas por outros pesquisadores. Bom, então fica a deixa para a gente fazer testes, não é isso? Vamos ter as aulas presenciais em novembro e quem sabe você não vem aqui para a gente fazer esses testes. E nada também nos impede de fazermos uma prática à distância, né? De tentar preparar pequenos modelos em cima de pequenos suportes de 30 por 40 e começar a fazer experimentações. Eu sou muito da técnica antiga de que tudo numa obra era feito através de modelos reduzidos, de experimentações, e fiquei extremamente feliz ao ir agora a Barcelona e visitar lá a Sagrada Família e ver que o Gaudí, ele não fazia projeto, ele não desenhava praticamente. Ele fazia tudo, era maquete, ele fazia os bonequinhos dele, eu chamo de calunga, né? Fazia uns calunguinhos, uns bonequinhos e pronto, e olha, é aqui, isso aqui dá certo aqui. Então eu fiquei encantado ao ver lá na parte térrea da catedral os inúmeros experimentos e que hoje ainda continua a metodologia que está sendo utilizada para dar continuidade àquela belíssima catedral é exatamente os modelos reduzidos. Então, você já está intimada para nós executarmos esses modelos reduzidos, esses testes. Mas veja, então, comigo em novembro. São Paulo, Rio de Janeiro, né? Eu acredito que são as cidades que mais têm testemunhos, conforme você falou, em edifícios com revestimentos em argamassa raspada ou pedra fingida.
veja bem, você identificou nessas suas andanças, nessas suas pesquisas, é, alguma vontade, ou seja, assim, determinação de proprietários e mesmo do poder público, né, em preservar esses revestimentos, ou eles têm sempre isso como um estorvo? Infelizmente, é sempre um estorvo. O que falta, tanto para o poder público quanto para os proprietários de imóveis com esse tipo de revestimento, é um pouco de conhecimento, entender que esse é um revestimento que foi feito para ficar à vista, para ficar aparente. As características dele são todas afloradas na argamassa. Muitas vezes, quando há algum tipo de iniciativa para conservação, as pessoas confundem o que é conservação. Para eles, conservação é ter um edifício, uma casa, uma construção limpa, né? Então, para nós, profissionais que lidamos com isso, a coisa mais óbvia, a atitude mais óbvia seria, de fato, partir para uma obra de conservação, uma limpeza desse tipo de revestimento, uma limpeza adequada, porque é um revestimento que resiste muito ao tempo. Então, uma limpeza eficaz é capaz de maravilhas. Mas, infelizmente, existe uma cultura de se pintar esse tipo de revestimento. E normalmente com tintas plásticas, mas a questão não é nem tanto técnica, né, do problema das tintas plásticas. A questão é estética, de fato, é conceitual. Esse tipo de revestimento, ele perde o sentido de existir a partir do momento em que ele é pintado. E aqui em São Paulo, onde eu concentro minhas atividades profissionais, eu percebo que há cada vez mais edifícios que estão sendo pintados. Na Catedral de Santana, a Igreja Matriz de Mogi das Cruzes, a Vanessa Kramel fez um belíssimo trabalho de convencimento para dizer que a limpeza era mais adequada. E foi feito um trabalho brilhante de limpeza propriamente dita. Claro que houve trechos de restauração efetiva, mas na maior parte foi uma obra de conservação. Sim, eu não consigo verificar outra razão a não ser uma alienação que a própria indústria da construção civil determinou para o mercado. Você veja, esses prédios que são da década, pelo menos aqui em Recife, tem prédios desse tipo a partir de 1920, né, final da década de 20, e ainda nos anos 50, nos anos 60 se faziam. Exemplos que eu vejo aqui em Recife, e tive a oportunidade de ver aí em São Paulo, visitei um prédio ali na Líbero Badaró, em frente ali à Praça de São Francisco, em que o reboco está bom. Ele é longevo, com todas essas décadas, o que ele aderiu nele foi as sujidades comuns aos centros urbanos. Então, uma limpeza sempre, sem dúvida, vai manter esses revestimentos por mais 30, 40 anos, 50 anos. E aí a indústria da construção nos impingiu com argamassas outras, e principalmente, como você cita no seu trabalho, né, aquelas famosas pastilhas, que, embora em São Paulo tenham sido erradicadas, aqui em Recife ainda continua a revestir esses prédios com cerâmica. Então, por outro lado, também, esses proprietários não veem para si, quando tem esse tipo de edificação, um ônus e não um bônus. Não há nenhuma redução de imposto predial e territorial urbano, né? Não há nenhum incentivo fiscal para ele manter aquele patrimônio, ele só tem que manter. Quer dizer, agora, a que custo? Muitas vezes, e é por isso que isso acontece, é mais rápido e mais fácil se passar uma mão de tinta látex por cima. Sim. Mas, falando nessa longevidade, né, dessas argamassas, eu estive examinando alguns desses tipos de revestimentos de fachada.
E tanto aqui como em São Paulo eu pude constatar a presença da mica, né? Na verdade ela é macaxeira. Quando a gente fala de mica, e aí quem é mais antigo se lembra daquelas resistências que tinham nos ferros elétricos, né? Aquelas fibras coloridas, ou às vezes transparentes, que permitia o isolamento térmico elétrico para o ferro elétrico não dar choque. Ou seja, é um elemento com alta performance de propriedades térmicas. Então eu pergunto, será que essa questão da presença da mica teria uma outra função, que não aquela estética de dar o brilho ou de reluzir perante algumas horas do sol, a imitar as pedras graníticas, né? Ele não teria também, além disso, uma função térmica, de conforto térmico para a edificação, ou isso naquela época não seria levado a cabo? Ou até mesmo a questão da melhoria da impermeabilidade do reboco, ou seja, permitir que as águas de chuva rapidamente escoassem, né, pela fachada, em razão dessa formação tipo assim, uma escama de peixe que ficaria, e ali as gotículas não poderiam se infiltrar, quer dizer, ficariam dificuldades de se infiltrar. Eu estive fazendo esse exame, mas é só uma dúvida, é só não encontrei nada, uma pesquisa mais minuciosa a esse respeito. Você chegou a ter também esse tipo de preocupação, ou chegou a constatar algo além do uso estético da mica nesses revestimentos? Olha, professor, isso é uma questão bastante interessante, porque, como a gente disse anteriormente, os profissionais que trabalhavam com esse revestimento, eles tinham que ser peritos, expertos, especialistas nesse tipo de revestimento. Eles tinham que entender o comportamento da argamassa para conseguir alcançar o resultado desejado. Eu acho que essa experiência era derivada de conhecimento passado através de gerações, ou treinamento em canteiro, e também da apurada observação do comportamento da argamassa. Esses profissionais, eles, portanto, tinham conhecimento tal que eu desconfio, apesar de não ter comprovado isso nos estudos, eu não li esta informação, mas eu acho que é muito possível que os profissionais, os frentistas que trabalhavam com a argamassa de pedra fingida, eles deveriam dominar estas questões. Especialmente porque, naquele momento, os recursos não eram tantos, por exemplo, para atuar no revestimento como hidrorrepelente. E a função da mica também acaba sendo um hidrorrepelente, justamente por essa questão, por funcionar como escamas de peixe, né? A água bate e desliza pela pequena lâmina e não adere à superfície da argamassa. Então, eu desconfio que havia, sim, essa intenção também, além da questão estética, uma intenção de aumentar o conforto térmico da edificação através de seu revestimento, e também de expelir a água, de não deixar que a água aderisse à superfície utilizando a mica. Uma professora argentina, a arquiteta Graciela Viñuales, vice-diretora do CEDODAL, que é um centro de documentação importante em Buenos Aires, ela chegou a me dizer, durante a mediação de um simpósio, que lá em Buenos Aires os frentistas se utilizavam dessa característica hidrorrepelente. Nos meus estudos, o que eu encontrei sobre a questão do uso da mica foi um estudo recente da professora Helena Karasek,
que analisou em laboratório as argamassas e descobriu que as lâminas de mica, ao serem misturadas na argamassa, durante o estucamento da argamassa na parede, o sarrafeamento, as lâminas, às vezes, elas se colocavam paralelamente à face da argamassa. E, às vezes, numa profundidade pequena, fazendo com que não haja aderência entre a fina camada de argamassa que fica externamente e internamente. Isso provoca uma certa esfoliação. Mas isso aconteceu com o tempo, não durante a aplicação. Então, eu acho que esse tipo de comportamento, talvez os frentistas não estivessem conscientes, né, dessa característica, mas acho que sim sabiam das questões de melhoria do conforto térmico da edificação e também da característica de hidrorrepelente. Bom, é mais um desafio, né, para que se continuem esses estudos, né, dessa argamassa que eu reputo maravilhosa. Ela realmente é uma grande ganho que se teve na época da construção civil, logo quando começa as argamassas, os revestimentos em cimento Portland. Inclusive, você veja que a arquitetura, ela ganhou assim substantivamente, porque o que era antes feito com as pedras graníticas, linais, né, com os calcários, as pedras-lióis, eram então rapidamente feitos com as argamassas. Muito mais rapidez. Aí, quando anda na Europa, tem alguns prédios em que você tem que ir perto, examinar e ver tamanha maestria com que aquilo foi feito, para saber se é pedra ou se é um estuque, né? Uma argamassa fingindo os elementos naturais. Inclusive, eu não sei se também seria classificado aquele gosto que houve nas praças públicas, né? Nos logradouros públicos, de se fazer gazebos, de se fazer gradis, imitando a madeira retorcida, a madeira assim, natural retorcida, imitando aqueles troncos, muitas vezes contorcidos. Eu não sei se é da mesma época ou seria da mesma. Você poderia classificar isso também como dentro das argamassas ou das pedras fingidas. Você chegou a aventar alguma coisa, ou pelo menos coletou algum material disso? Sim. E aí fica engraçado, porque madeira com pedra fingida, madeira, né, uma textura de madeira feita com pedra fingida, eu me deparei com um imóvel no Bexiga, em São Paulo, na Bela Vista. Existe uma área que chama Morro dos Ingleses. Bom, o Bexiga tem 900 imóveis tombados, então é um local bárbaro para se caminhar em São Paulo. E numa dessas ruas do Morro dos Ingleses, me deparei justamente com uma casa cujo guarda-corpo, né, o acabamento do guarda-corpo do muro é justamente a madeira fingida. E isso me causou um certo desconforto. Puxa vida, isso é madeira fingida, isso é pedra fingida, isso é o revestimento cimentício que tem a intenção de imitar madeira, neste caso. Mas a composição é muito semelhante. Na verdade, eu não digo que é idêntica, porque a composição para cada edifício era própria, havia uma receita muito particular. Mas, de fato, me deparei com a madeira fingida e percebi, busquei que há, sim, outros elementos. Não era tão comum como a imitação de pedra, era um pouco mais particular. Mas é um trabalho também primoroso e que engana com perfeição. Como não tem a pintura, a gente percebe uma madeira petrificada, talvez, mas é um trabalho primoroso com os veios da madeira e às vezes até cortes como se houvesse a continuidade
do tronco, com perfeição. Neste sentido, vale lembrar a questão da terminologia. Eu utilizei nesse trabalho o termo pedra fingida justamente para dar a intenção de que é um revestimento cimentício decorativo com a intenção de imitar pedra. A partir do momento em que eu me deparei com essa intenção de imitar madeira, será que este termo é realmente o mais apropriado? Então, a gente volta para os termos dos diversos subgrupos. Cimento penteado, quando o acabamento era feito com pentes de aço. Argamassa ondulada, quando o acabamento era feito com ondulações, e assim por diante. Eu acho que os diversos subgrupos, eles merecem, de fato, esses nomes específicos. E às vezes, por exemplo, granito artificial, porque aquilo que o senhor falou, às vezes imita com tamanha qualidade que muitas vezes é quase impossível detectar se é o fingido ou se é a pedra efetivamente. Bom, o nosso desafio, enquanto o curso de Gestão de Restauro, é trazer aos alunos e aos demais profissionais da conservação a importância do conhecimento em profundis das técnicas, né, dos materiais, dos sistemas construtivos, porque é nele que o profissional vai intervir para conservar, para fazer a manutenção, para fazer uma restauração. Eu sempre digo o seguinte, que é inadmissível, eu acredito que ninguém quer ir para uma mesa de cirurgia com um médico cirurgião que desconheça a anatomia humana. É um nonsense. Assim também, como é que um profissional da área da arquitetura, e hoje eu digo arquitetura porque a nossa responsabilidade desde a criação do CAU compete ao arquiteto, as intervenções no patrimônio histórico-cultural é edificado. Então, como é que um profissional vai fazer uma intervenção numa edificação que não conhece a anatomia do prédio, ou seja, não conhece o material, não conhece a técnica e nem o sistema construtivo? Então, estudos como esse que você realizou, eles vêm a somar em muito para esse conhecimento, porque era uma lacuna, um vazio, né? Ainda há muito que se estudar, muito que se fazer. Então, isso é um pressuposto básico. O outro desafio nosso é verificar que com esse conhecimento dos materiais, técnicas e sistemas construtivos, identificar as melhores condutas para se conservar, para restaurar e para se manter, né? E aí o estabelecimento de protocolos, né, básicos, mínimos, necessários para que os trabalhos sejam conduzidos dentro das melhores possibilidades que são colocados à mão do profissional. Evidentemente, por exemplo, quando se vai restaurar um teatro municipal de São Paulo, uma grande catedral, a Biblioteca Nacional, enfim, qualquer grande edificação cujos recursos são extremamente volumosos, os procedimentos que são ali colocados, eles não são semelhantes a uma igreja tipo a Matriz da Boa Vista, aqui, cujo padre vive de cuia na mão, angariar recursos para fazer a limpeza da fachada, que é em argamassa raspada. Então, mas tem que haver protocolos básicos, mínimos, para que as intervenções sejam as mais exitosas possíveis. Evidentemente que as patologias, ou seja, os danos nesse tipo de argamassa é muito difícil, como você própria disse. Ora, se já naquele momento precisava-se de profissionais extremamente habilidosos para executá-las, avalie agora a necessidade de alguns refazimentos, né? Como esse caso dos desplacamentos que ocorrem em razão, talvez, e a partir desse estudo dessa Argentina, de que a própria mica gerou uma facilidade ao longo do tempo da perda da ancoragem. Efetivamente, a mica, esse estudo ele tem, no mínimo, lógica, né? Ele gera um certo impedimento na criação de uma ponte de ancoragem da argamassa, né, que está sendo ali colocada, com o suporte.
que no caso é a massa grossa, né? Um embolso. Tudo isso a gente vai ter um outro encontro e aí vamos falar sobre as intervenções de conservação e restauro, talvez até trazendo essa arquiteta que você fez os maiores elogios a ela do trabalho, né, do restauração lá dessa capela, a Vanessa. Vamos ver se ela topa vir fazer um hangout. Bom, eu deixo com você as palavras de despedidas e já digo de antemão que sou muito grato, né, em você ter dedicado aí parte da sua vida, alguns anos, nesse estudo maravilhoso. Continue assim, sempre determinada como sempre extremamente honesta e responsável em tudo o que você faz. Sucesso. Deixo com você, então, as palavras de encerramento. Um abraço, Fernanda. Professor, estou imensamente grata ao SESC, ao senhor, pelo voto de confiança. Trabalhar com patrimônio é algo que realmente me comove e é uma jornada que não tem fim. Esse trabalho não encerra o assunto, muito pelo contrário, ele apenas faz uma pincelada. O material tem muitas características ainda para serem exploradas e eu convido os alunos para andarem em suas cidades e buscarem edifícios com esse tipo de revestimento. Fiquem à vontade para nos encaminhar fotos, fazer comentários, tirar dúvidas, porque realmente é um estudo que precisa ainda avançar muito. Mais uma vez, muito obrigada, professor. Um grande abraço. Tchau, tchau.